sou Sandro Menezes Silva e vou conversar com vocês hoje sobre as avulsões e a dinâmica dos rios no Pantanal. Antes da gente começar a falar propriamente das avulsões, é importante lembrar, quais são as principais regiões de uma bacia hidrográfica. Então, normalmente, as bacias hidrográficas têm 3 compartimentos principais, um formado pelas nascentes, pelo que a gente chama de rede de captação, um formado pelo canal de drenagem, que é justamente para onde essas nascentes correm, que vai formar, digamos assim, o leito principal daquela bacia hidrográfica, e pelas planícies aluviais, que normalmente são as porções finais desses rios, então quando eles chegam próximo ao ponto em que eles desagam. O Pantanal, a planície pantaneira, ela é, na verdade, um mosaico, um quebra-cabeça de várias planícies aluviais dos rios que formam a bacia do Alto Paraguai. Então, são vários leques aluviais, então o nome leque aluvial já dá mais ou menos uma ideia de qual é o formato dessas planícies aluviais. Então, normalmente são vários canais de drenagem por onde a água do rio passa, e esses canais eles vão mudando a localização deles, o rio vai mudando na sua configuração ao longo do tempo, e esse é um processo natural. Normalmente, como no caso dos rios, nessa região da planície aluvial, eles depositam muito sedimento que eles trazem lá da parte alta da bacia. Isso vai fazendo com que ele vá perdendo profundidade e ao mesmo tempo vai formando os diques marginais, que são essas regiões mais altas que acompanham os cursos principais dos rios, em função de várias características do tipo de sedimento, da quantidade, da vazão de água. Muitas vezes esse dique pode ser rompido naquilo que a gente chama de crevasse na linguagem técnica da geomorfologia, ou os arrombados ou arrombamentos, como são conhecidos no Pantanal. Uma vez que o rio rompe esse dique marginal, ele vai jogar uma grande quantidade de sedimento imediatamente a jusante dessa ruptura e vai formando então essas áreas, esses que são chamados de lobos, são justamente essas áreas por onde a água passa a correr depois do arrombado, depois dessa ruptura. Então existem os lobos ativos, que é onde ainda passa a água, onde tem invasão, e os lobos inativos, os lobos desativados, enfim, são aqueles que foram rompidos no passado, mas que foram abandonados pelas águas dos rios. Então é essa dinâmica bastante intensa dos rios nas planícies aluviais que forma então esses grandes leques aluviais. Um dos maiores leques aluviais do mundo, inclusive, está no Pantanal, que é o leque do rio Taquari. Ele tem cerca de 50 mil quilômetros quadrados de extensão, chega a 250 quilômetros de largura, e ele é muito característico, ele vem sendo muito estudado justamente para se entender melhor como que ocorre essa dinâmica da formação da planície pantaneira. Os arrombados mais conhecidos do rio Taquari são o arrombado Zé da Costa e o arrombado do Caronal, e eles mudaram bastante a configuração do rio. Então, no passado, o rio Taquari desaguava lá na região do Porto da Manga, no município de Corumbá. Hoje, em função principalmente do arrombado do Caronal, que é o mais recente, ele vai desaguar muito mais ao norte, em relação a essa antiga foz, na região do Paraguai-Mirim. Essa mudança teve vários impactos, tanto ambientais quanto sociais, mas isso a gente já tratou numa outra aula que eu recomendo que, se vocês quiserem saber mais, que foi sobre o rio Taquari e que vocês podem acessar no site do Documenta Pantanal.